E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais famosas e, vamos dizer, dramáticas da Bíblia. A dos 12 espiões que foram enviados para a Terra Prometida de Canaã. É uma história que fala sobre medo, sobre fé e sobre criaturas gigantescas que foram decisivas para o destino de um povo. Mas a questão é, será que tudo aconteceu exatamente como está escrito? Bom, é isso que a gente vai investigar. Olha, essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Dá pra sentir o pavor dos espiões quando eles se compararam com o povo de Canaã. A imagem é muito forte, né? Imagina se sentir pequeno como um inseto. É esse sentimento de pequenez que tá no coração do nosso quebra-cabeça de hoje. Sabe, quando a gente lê por cima, parece só mais uma história de espionagem, de conquista. Mas se a gente para olhar com um pouco mais de atenção, alguns detalhes da missão começam a parecer meio estranhos. E é exatamente aí que a nossa análise começa a ficar interessante. E aqui a gente já esbarra na primeira grande questão. Vamos pensar na prática. Como exatamente 12 homens conseguiriam se infiltrar e espionar uma terra cheia de gigantes sem serem notados na mesma hora? Então, vamos lá. De um lado, a gente tem os espiões hebreus, pessoas de estatura normal que tinham acabado de sair de séculos de escravidão. Do outro lado, os anaquins, homens descritos como colossais, gigantes morando em cidades super bem protegidas. Se a diferença de tamanho era tão absurda a ponto deles se sentirem como gafanhotos, a ideia de uma missão secreta começa a soar bem improvável. E não era só a altura, tá? Tinha um monte de outros obstáculos. As cidades, por exemplo, eram descritas como tendo muralhas até os céus. Os espiões não conheciam nada da geografia local. E aqui vem um ponto que talvez seja o mais complicado: a língua. Depois de 400 anos no Egito, é muito difícil que eles falassem o dialeto de Canaã. Tentar entrar numa cidade fortificada sem falar a língua local era praticamente uma missão suicida. Vamos combinar? E isso tudo nos leva para uma outra pista bem interessante. Acontece que essa ideia de gigantes em Canaã não é um caso único. Na verdade, ela parece se encaixar num padrão que a gente vê em outros textos da mesma época. O centro da nossa história são os anaquins, certo? Descritos como essa raça de gigantes que os israelitas encontraram. Mas o curioso é que eles não são os únicos gigantes que aparecem na tradição bíblica. Olha só essa lista: Nefilins, Emins, Zanzumins, Refains. Tá vendo? A Bíblia menciona vários outros povos de estatura gigante que viviam naquela região. Essa repetição de figuras gigantescas meio que acende um alerta, sugerindo que talvez tenha algo mais por trás disso. E é aí que a ficha cai. Isso é um recurso de narrativa muito antigo e muito eficaz. Quando você transforma os seus inimigos em monstros, em gigantes, a vitória sobre eles se torna muito mais do que só uma vitória militar. Ela vira uma prova espetacular do poder de Deus. Pensa bem, o que é mais impressionante? Derrotar um soldado comum ou um gigante? Pois é, beleza. Então a gente já viu a lógica da coisa, o contexto literário, mas e as provas físicas? O que será que a arqueologia tem a dizer sobre essa história toda? Vamos dar uma olhada. Essa tabela aqui resume bem o problema. A narrativa fala de um povo de gigantes. Mas fora da Bíblia, não tem nenhuma outra fonte falando sobre isso? Nada. Fala de muralhas até os céus. E a arqueologia encontrou cidades fortificadas, sim, mas nada de sobrenatural. E sobre os 600 mil homens no deserto por 40 anos? Não existem vestígios arqueológicos que comprovem uma migração dessa escala. A realidade é que as evidências físicas simplesmente não batem com o tamanho da história. Então, se a história não se sustenta como um relato histórico ao pé da letra, qual era a intenção por trás dela? É aqui que a gente precisa mudar a nossa lente de análise, saindo da história e entrando na teologia. O que tudo indica, na verdade, é que o objetivo aqui talvez nunca tenha sido registrar um fato, mas sim ensinar uma lição. A estrutura da história é muito parecida com a de uma parábola, sabe? Aquela história que tem uma moral bem clara no final. E o pulo do gato, para entender essa lição, tá aqui, ó, bem nessa divisão. De um lado, 10 espiões voltam apavorados com um relato de medo. O resultado? Punição divina. Do outro lado, só 2, Josué e Caleb, voltam com um relato de fé. E o que acontece com eles? Recompensa divina. A moral da história não podia ser mais clara, né? A desconfiança leva à punição e a fé leva à recompensa. No fim das contas, a narrativa toda funciona como um grande alerta. Os gigantes não são só inimigos físicos, eles são um símbolo. Eles representam a dúvida, o medo,
tudo aquilo que pode impedir alguém de alcançar uma promessa divina. Tá, legal. A gente analisou a história, viu os problemas, mas e aí? Por que isso realmente importa? Por que a gente deveria olhar para um texto tão antigo com essa lupa toda? Porque, ao contrário do que pode parecer, a gente não está diminuindo o texto. Muito pelo contrário, a gente acaba descobrindo as camadas mais profundas dele. Em vez de se prender a uma crônica de guerra que historicamente é questionável, a gente encontra uma baita narrativa teológica super sofisticada sobre o que é ter fé, o que é ter medo e sobre a natureza das promessas divinas. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para pensar. O que mais a gente pode ganhar quando começa a ler esses textos antigos não só como um livro de história, mas também como literatura? A resposta, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga essas narrativas para sempre.